Nós como cristãos, nós precisamos aprender o que está escrito e viver o que está escrito, declarar o que está escrito. Bom dia, meus queridos, saudade de vocês, bom vê-los novamente, bom estar de volta. Espero que vocês tenham sentido saudade de mim também. Sentiu, não? Sim ou não? Sim. Não mente, você está na igreja. Muito bom. Vamos lá, vamos para uma semana abençoada. Depois, quando a gente encerrar aqui, aqueles que ontem não tiveram a oportunidade de pegar o azeite que nós trouxemos para vocês, você vai passar aqui e receber o azeite e levarem, ungir. Se ungir os teus negócios, ungir o que te pertence, ungir a tua empresa, ungir a equipe, ungir os projetos, ungir tudo aquilo que você tem como objetivo aí de crescimento, expansão, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar desse tema aqui, ó. O que você está vendo aí? 1, 2, 3 e? Está escrito. Está escrito é uma expressão que o Senhor Jesus usou, que nos ensina muito. O Senhor Jesus usou contra Satanás na tentação do deserto. Ele venceu todas as tentações e venceu Satanás, e ao final de cada resposta que o Senhor Jesus deu a Satanás com o que está escrito, não com o que as emoções pediam, não com o que tinha vontade, mas com o que está escrito, no final o texto diz que os anjos chegaram e o serviram. Por quê? Porque ele sabia o que estava escrito, ele respondeu com o que está escrito, isso mostra o poder que há na palavra. Então, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. É o mesmo princípio para nós. É o mesmo princípio. O que está escrito é poderoso. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor, elas vão se cumprir. Porque por isso que você tem que ter elas. Você tem que ter o conhecimento delas, você tem que ter promessa com você. Tem situações que você vai responder, ou vai saber como responder, ou vai saber como agir mediante o que está escrito. Se você sabe o que está escrito, você responde. Se você sabe o que está escrito, você age. Se você sabe o que está escrito, você vai tomar as decisões, você vai lançar mão de promessas. Então, quando nós falamos de estar escrito, o que nós aprendemos com a palavra? O mar foi aberto, o mar vermelho foi aberto. Espera aí, se o mar vermelho foi aberto, eu não preciso que o mar seja aberto literalmente hoje, mas são caminhos que são abertos onde não existe, pelo que está escrito. Davi venceu Golias. Eu sei que gigantes caem porque Davi venceu Golias, e a Bíblia diz que o que Deus fez uma vez, Ele faz de novo, e tanto é que a Bíblia mostra isso. Quantas vezes Ele fez a mesma coisa? Várias vezes. E se fosse registrar tudo que o Senhor fez, realizou, a Bíblia diz que nem todos os livros seriam suficientes para comportar. Então, eu preciso entender o que precisa cessar na minha vida, o que eu não posso aceitar mais, o que eu não estou disposto a passar mais. Espera aí, é pelo que está escrito. Eu sei o que está escrito e eu faço a declaração que está escrito. Então vamos lá, Efésios 6 diz assim, diga comigo: usem o capacete da salvação. Diga aí, a espada do Espírito. Lê o resto, por favor. A palavra é uma arma de ataque. A palavra é uma arma de ataque. Na batalha no mundo espiritual, você tem a palavra como ferramenta, como arma. Então, use o capacete da salvação. Eu não tiro da minha mente a palavra, a salvação. A espada do Espírito está nas minhas mãos. Eu utilizo a espada, que é a palavra, como uma arma na batalha espiritual. Mateus 4,11 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, diga comigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo sempre vai sugerir, olha que coisa importante para a gente refletir. O diabo sempre vai sugerir decisões precipitadas fora da direção. Ou Satanás vai pegar a palavra fora de contexto e tentar plantar dentro de você uma palavra fora de contexto, para que você tome uma decisão errada, precipitada, na carne. E tudo que nós fazemos na carne, o resultado da carne é péssimo. Tudo que nós fazemos no espírito, o resultado no espírito é vida. Então, às vezes existem pessoas que são guiadas e resolvem os seus problemas fora dos padrões bíblicos. Por isso que eu preciso saber o que está escrito. O que a palavra fala? Quais são os princípios? Aqui tem resposta para tudo, fala sobre tudo. Todas as áreas da vida, administração, financeiro, família, vida espiritual, como acontece no mundo espiritual. Aqui forma-se nações, ensina-se a formar um negócio, ensina a liderar. O maior livro de liderança está aqui. Inclusive, nós vamos começar dia 5 com um grande exemplo de liderança. O que uma liderança pode fazer? O que está em ruínas há um século ou mais de um século pode ser restaurado em 52 dias por conta de uma boa liderança. Por conta de uma boa liderança, o espírito muda, a equipe muda, uma nação muda, uma família muda por conta de uma liderança. Tudo começa com liderança. Diga comigo, tudo começa com uma boa liderança. Sempre o problema está na liderança. Você tem dúvida disso? Olha para o nosso país. Tudo começa com uma péssima ou uma boa liderança. Então, nós como cristãos, nós precisamos aprender o que está escrito e viver o que está escrito. Declarar o que está escrito. Vida abundante começa com sucesso espiritual. Vou repetir, repita comigo. Vida abundante começa com sucesso espiritual. Por isso que a Bíblia ensina, buscai ao Senhor em primeiro lugar, buscai ao reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas pessoas estão frustradas, busca todas as demais coisas, se tiver tempo, busca o Senhor. Está errado. E às vezes tem sucesso numa área da vida e olha, o resto é tudo um fracasso. Lamentavelmente. Por quê? Ele tem que estar em primeiro lugar. Quando ele está em primeiro lugar, nós somos dirigidos pelo Espírito dele. Nós temos promessas que elas vão se cumprir. Então diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Tirando de contexto, seja imprudente, faça algo na carne, imprudente que vai dar certo. Não vai, não vai. E aí vem Jesus e responde da mesma forma, né? Responde com a mesma sabedoria. Jesus respondeu, diga comigo, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse, vou repetir isso, o diabo levou a um monte muito alto e disse, tudo isto lhe darei, e o seu esplendor, né? E diz, tudo isto lhe darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhes disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então
o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quem pode nos colocar? Hoje eu comecei o dia na nossa live mostrando o coração do homem que a Bíblia chama o homem segundo o coração do Senhor. Por que esse homem foi tão honrado pelo Senhor? Porque esse homem cresceu tanto? Apesar de ser o menor da sua família, o mais improvável, se tornou o maior da nação. Coração. Porque Davi, depois de vencer tantas batalhas, de vencer conquistar reinos, de se tornar um homem riquíssimo, por que não dizer bilionário? É só você fazer o cálculo da oferta que ele deu para a construção do templo. Transforma aquilo em dias de hoje que você vai se surpreender. Porque ele chega no final da sua vida, ao invés de dar lição de sucesso, ele revela a todos o seu coração. Ele diz: toda a honra. Deixa eu até ler para você, depois eu volto aqui. Depois eu volto aí, já entra. Depois eu volto aí. Olha o que ele diz. Crônicas 29. Diga comigo: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Se eu mudar essa tradução, você vai ver ele dizendo assim: Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Está ali, ó. Deus pode, o teu poder e a tua força pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Mas aí na sequência ele vem e diz assim: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Diga essa palavra comigo. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Vamos lá, com fé, diga comigo: tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Filho, se não for Deus, hoje você não estaria nem aqui pela manhã. Você não teria levantado hoje. Capacidade, inteligência, habilidade, saúde, energia, prosperidade. O que ele está dizendo? Ele vem e oferece toneladas de ouro ao Senhor. E ele vem e diz assim: quem sou eu? Quem é o meu povo para que nós pudéssemos contribuir tão generosamente? Tudo vem do Senhor. Nós simplesmente demos ao Senhor o que veio do Senhor. Não é eu fiz, eu asso, eu frito. Eu cheguei lá, eu conquistei. É um mérito próprio. Eu me esforcei. Não, olha que lindo. Mas quem sou eu? Quem é o meu povo? Tudo vem de ti. Apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como a sombra. Ou como a Bíblia diz, como uma neblina. Ontem pela manhã eu estava tomando banho. Eu moro num prédio. Eu estava tomando banho. Olhei pela janela. Tinha visibilidade. Continuo tomando meu banho. Quando eu estou terminando o banho, eu olho novamente pela janela, eu não via mais nada, não tinha visibilidade. Não conseguia enxergar absolutamente nada. Porque a neblina, quem acordou cedo ontem, sabe que a neblina ontem tomou conta da cidade. Você não via nada, nada, absolutamente nada. E a Bíblia diz que a vida é como uma neblina, é como uma sombra. E ele está dizendo aqui, né, nós somos como nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra, ou como neblina, sem esperança. Senhor nosso Deus, toda essa riqueza, diga comigo, toda essa riqueza, que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Toda ela pertence a ti. Mas com obras.
Não é aquilo que muitas vezes a gente fala, não, nada é meu, mas eu só uso para mim. Nada é meu, mas é só para os meus propósitos. Né? Geralmente as pessoas falam isso, não, nada é meu, tudo está na minha mão, mas espera aí, o que eu tenho usado para os propósitos dele? E aí, ele diz assim, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. E agora vi com alegria, com tanta disposição, o teu povo que aqui está, tem contribuído. Enfim, toda a riqueza e glória vem de ti. Diga comigo, tu dominas sobre tudo. Na tua mão, diga comigo, a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Diga, tu podes tornar grande e forte. O quê? Qualquer pessoa. Diga assim, eu sou essa pessoa. Diga, se está escrito que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa que Deus vai tornar grande, que Deus vai tornar forte. Diga, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa, o pequeno, o improvável, que Deus vai tornar grande para a glória dele. A ele. Pois Deus não é Deus, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se eu parasse aqui, primeiro, esse é um antídoto para combater medo. Medo do quê? Medo de não crescer, medo de não vencer, medo de morrer, medo de perder. Espera aí, Deus não me deu um espírito de medo. Eu preciso aprender a combater com o que está escrito. Está escrito, e eu prego para mim, eu falo para mim, está escrito, Deus não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de força, de fortaleza. O medo deixa você avançar? Sim ou não? O medo deixa você dar passos de fé? Sim ou não? O medo não permite, o medo anula a sua fé. Mas espera aí, está escrito, eu prego para mim, você prega para você. Aí eu não consigo. Não, Deus me deu o espírito de força, fortaleza. Não, mas isso não faz parte da minha personalidade. Que personalidade? Eu já falei sobre isso, tá? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, tá? Eu não sou contra estudo da personalidade, não sou. Mas muito pouco serve para cristão. Porque se você for estudar pelo fruto do Espírito, estudo da personalidade, Moisés não era para ser quem ele foi, Abraão não era para ser quem ele foi, Paulo não era para ser quem ele foi, Pedro não era para ser quem ele foi, pelo estudo da personalidade, porque cada um contraria a sua personalidade. Como é que um cara com espírito manso igual Moisés poderia liderar um grupo, se tornou o mais manso da terra, poderia liderar 2 milhões de pessoas? Como? Então, é importante para se conhecer a gente, mas não se apegue nisso não. Minha personalidade é trabalhada. Porque inclusive o texto, volta o versículo para eles. Que eu me perdi aqui no meu. Aqui, ó. Diga comigo. Deus não nos deu espírito de covardia. Mas do quê? Poder. Então eu posso. Qual é o outro espírito? Sabe, o fruto do Espírito começa ali, ó, amor, e termina com domínio próprio. Amor e domínio próprio, isso aí você tem que levar para a vida. Amor, eu não consigo fazer, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo, Deus me deu esse Espírito, eu tenho graça para isso. Eu não consigo, não faz parte da minha personalidade de equilíbrio, domínio próprio, eu tenho um Espírito para isso. Para não ser nem demasiadamente para a direita, nem para a esquerda, ser equilibrado. Inclusive, essas são as palavras mais poderosas que existe, equilíbrio. Não há um desequilíbrio, não é hora está demais para cá, hora demais para lá, é equilíbrio.
Vamos lá. Isaías 53, 4. Diga comigo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Vamos lá com fé, diga comigo: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Diga aí: pelas suas feridas fomos o quê? Esse texto é maravilhoso para combater diagnósticos, porque diagnósticos são contrariados. Quantos diagnósticos são contrariados? Mas bispo, está lá, apareceu, ok, mas a fé serve para quê? A fé serve para quê? Porque se você for caminhar só pelo que chega diante dos seus olhos e não usar a fé, você vai caminhar no natural. É a sentença que você recebeu, é o diagnóstico que você recebeu, é o não que você recebeu, é o que o juiz falou, é o que o médico falou, é o que o especialista falou. Mas, espera aí, aquelas feridas de Jesus mostram que o Senhor levou. Quando eu lanço mão disso, quando eu uso a minha fé, está escrito: Ele já levou sobre si as minhas enfermidades, doenças, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio no que está escrito: pelas pisaduras de Jesus, pela minha fé no sacrifício de Jesus, eu estou curado, eu estou abençoado, eu tomo posse de paz, porque está escrito que o castigo que estava sobre Ele me trouxe paz, e eu tomo posse dela. Não está escrito? Sim ou não? Está escrito. Se você prestou atenção, uma das tentações do Senhor Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Não é procedeu, procede. Ele tem uma palavra para nós todos os dias. Todos os dias tem uma direção para nós, todos os dias tem uma promessa para nós, todos os dias a palavra se renova a cada dia. Vamos lá. Inclusive, tem aquilo que nós sempre alertamos. Como é que uma pessoa, ela altera completamente a sua história? Pelo que está escrito. Quando você olha para a história da sua família, olhe lá as inclinações que existem na sua família. Olhe lá o histórico da sua família. E você não precisa ser espiritual para entender isso, mas eu vou mostrar o lado espiritual para você. Olhe para a história da sua família, busca lá atrás o histórico familiar, converse com seus pais e veja como é que é a história da sua família, como é que é em todas as áreas. Saúde. Tem família que todo mundo tem o mesmo tipo de enfermidade. Já viu isso? Sim ou não? Todo mundo. Aí a gente quer olhar isso de forma natural, que é uma predisposição genética, tem a mesma genética, tem a mesma história, e eu já mostrei isso para vocês aqui, que isso pode, sim, pela ciência pode, mas eu já cansei de pegar casos na família que nem filho de sangue é e tem a mesma doença da família, simplesmente porque entrou naquela família. Lembra de eu contar uma história para vocês? Que 5 morreram com câncer, 5 estavam com câncer, e de repente um que foi adotado foi diagnosticado com problema. Ele vai, o médico, né, ele foi diagnosticado com os mesmos problemas, com a mesma enfermidade que veio sobre toda a família, e aí, como ele veio na igreja, ouviu sobre o mundo espiritual, ele voltou a conversar com o médico, e ele foi conversar e perguntar a respeito, e o médico simplesmente virou para ele e falou para ele, disse: olha, querido, não entre nesse mundo, nessa história que você ouve dentro da igreja, que não é bem assim. Eu vou te explicar como isso acontece. E foi explicar sobre como funciona com a repetição genética. Quando terminou, ele falou assim: muito obrigado, doutor, porque mais do que nunca, agora eu sei que meu problema não é para o senhor. Ele falou: mas por quê? Te expliquei tudo. Ele falou assim: porque eu não sou filho de sangue,
E se eu não sou filho de sangue, por que eu tenho esse problema? Agora eu sei que o meu problema é espiritual. Assim existe na saúde, assim existe na vida profissional. Olhe para os seus pais, para os seus avós. Quantos foram extremamente prósperos e terminaram pobre? Quantos divorciados tem na sua família? Quantos tem família que carrega uma carga? Todo mundo trai ou é traído. Tem um histórico lá. Trai ou é traído. Pode olhar. Cada família tem a sua história, tem a sua carga. E aí, como é que eu mudo isso? Eu mudo isso pelo que está escrito na palavra, eu mudo isso pelo que eu creio na minha vida. Quando eu olhei, eu tenho uma família que eu tenho até que pensar muito para falar aqui, porque eu estou na transmissão, mas eu tenho uma família que eu olho para os dois lados dos meus pais. Meu avô foi um cara extremamente rico. Meu avô fez de todos os filhos fazendeiro. Todos terminaram pobre. Todos perderam tudo. Aí, de repente, eu olho para a minha vida muito cedo, começando a história a se repetir. A primeira coisa que veio, uma das coisas mais incríveis foi quando eu aprendi sobre que a maldição ela vai até a terceira e quarta geração, mas a bênção vai até 1000 gerações. Eu falei, opa, espera aí. E aprendi sobre quebrar essa influência sobre a minha vida. Então ali eu passei a orar e quebrar toda a carga de maldição familiar, toda a carga genética, toda a carga de influência espiritual sobre a minha vida. A minha história não seria a história do meu pai, do meu avô, dos meus tios, do meu avô e etc. E você começa a orar e dizer sobre a minha vida, não, estou passando uma risca no chão, daqui para frente não, a minha descendência é uma descendência de bênção. Amém? Porque está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, a minha história é uma nova história, é bendito, abençoado. Olha que coisa linda, quer ver? Eles responderam, diga comigo, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e o quê? Quando fala de salvação, engloba tudo que vem na salvação. Vida e vida em abundância, saúde, vida e vida eterna. A salvação, quando alguém, por isso que toda família tem que ter pelo menos um, para começar o processo. Toda família tem que ter pelo menos um, para começar a partir daí, essa geração de bênção. Olha que lindo, ó. Vamos lá, Salmo 128, diga comigo, como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Feliz, bem-aventurado, abençoado. Você comerá do fruto do seu trabalho, diga comigo, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha que coisa linda. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Esse homem comerá do fruto do seu trabalho, não vai comer do fruto do trabalho dos outros, vai comer do seu. Será feliz e próspero. Felicidade e prosperidade. Repita essa palavra para mim, comigo, felicidade e prosperidade. O mundo corre atrás disso. O mundo corre atrás disso. E aonde você encontra felicidade, prosperidade, você ser uma pessoa abençoada em todos os âmbitos. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Nós fomos ali no jardim do Getsêmani. Eu estava ali e o guia falou assim, está vendo aquela oliveira ali? Sabe o que a Bíblia diz lá no Salmo 128? Olha no pé dela. Olha quantos brotinhos nascendo ao redor. Olha que coisa linda. É uma nova geração nascendo da velha. Está lá, olha os brotinhos das oliveiras. E eu não tinha me atentado àquilo. O pé da oliveira cercado de brotos de oliveira, porque você se torna esse canal de bênção. Começa ali, como é feliz o homem que teme o Senhor. Sua mulher, seus filhos, vida plena, sua mulher, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Diga comigo, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Não é uma promessa? Poxa, está escrito, Senhor, eu temo o Senhor, eu ando nos seus caminhos,
A tua palavra diz: como é feliz o homem que teme o Senhor. Eu não aceito diferente. Está escrito. Como Jesus venceu Satanás? Com que palavra? Está escrito. Está escrito. Você precisa aprender o que está escrito. Gente, isso aqui não é religião. Mais dia, menos dia, você vai descobrir que nada funciona sem a palavra e tudo funciona através da palavra. Mais dia, menos dia. E quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido você começa a desfrutar dessas promessas, dessa glória, que é tão incrível. Você começa a fazer orações poderosas. Você sabe fazer declarações poderosas. O que está escrito? Quais são as promessas que tem para a minha vida? Inclusive Salmo 121, que é uma sugestão. Quer uma sugestão? Sim ou não? É de graça, não vou cobrar não. Faça uma moldura com ele. Pega um quadro bonito, pá, na sua casa. Ou na sua empresa. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Como é feliz. Olha que lindo. Esse homem será feliz e próspero. Comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Aprenda isso, gente. Às vezes a gente fica colocando tantas coisas sem significado. Aprenda, pega promessas, faça quadros com promessas, faça molduras lindas com promessas e coloca diante dos seus olhos. Você tem que caminhar por promessas. Às vezes a gente coloca coisas sem sentido. Não, passe a colocar coisas que têm significado diante dos seus olhos. Sabe, promessas, palavras que você se identifica, promessas que Deus falou com você na palavra, como essa, por exemplo, como o Salmo 128, como o Salmo 23, como o Salmo 121, como o Salmo 113, 112, que fala a mesma coisa, como grande riqueza haverá na casa desse homem, porque ele teme ao Senhor. A felicidade está em temer ao Senhor, gente. Amém? Diga comigo, está escrito: Deus abençoará a obra das minhas mãos, e tudo que eu fizer prosperará. Diga, está escrito: o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Diga, está escrito. Diga, eu terei para emprestar e não tomarei emprestado. Diga, está escrito. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria. Diga, não me faltará saúde, não me faltará recurso, não me faltará dinheiro. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, está escrito que o Senhor tira do ímpio e coloca nas mãos do justo. Está escrito que quando eu honro ao Senhor, eu serei honrado pelo Senhor. Diga, está escrito. Diga, eu sou herdeiro das promessas de Abraão. Diga, eu serei abençoado. Diga, minha descendência será abençoada. Diga, está escrito que eu serei abençoado ao entrar e ao sair, aonde eu pisar com a planta dos meus pés, eu serei abençoado. Diga, está escrito, tudo que eu fizer, aonde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar, vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Diga, e se está escrito, diga, vai acontecer, em nome de Jesus. Por que é tão importante você declarar isso? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. O que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua boca? Vamos lá, diga comigo, Provérbios 21, 23, diga que guarda a boca e a língua guarda das angústias a alma. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias. Por que tem gente que não tem paz? Por que tem gente que vive com a alma aflita? Não guarda a boca. Usa a boca, ao invés como uma ferramenta de bênção, usa a boca contra si. Você viu tudo isso que eu estou colocando aqui diante de você? É você estar armado com a palavra. Palavras têm poder. O que sai da sua boca é o que vai acontecer. O que sai da sua boca, as declarações que você faz, é o que vai acontecer. Você é o profeta da sua vida. Sabia? Porque tem gente que gosta de ser profeta. Não, eu não falei que não ia dar certo, não falei que comigo é diferente, não falei. Claro, você é o profeta da sua vida. Você vai comer do que sai da sua boca.
das palavras que você está liberando. É bíblico. Palavras têm poder. Palavras constroem, palavras destroem. O que sai da sua boca é do que você vai se alimentar. Ok? Amém? Fique em pé, por gentileza. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Diga comigo: a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. Não, mas peraí, isso é difícil demais. Não é, está aí. Está aí pertinho de você, a palavra está na sua boca. Ela pode estar no seu coração. A palavra, ela tem poder. Mas seja humilde para crer, acatá-la e colocar em prática na sua vida. Olha o que diz esse versículo, Tiago 6, 4, 6. Diga comigo: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tira o orgulho, seja humilde, submeta. Orgulhoso não tem jeito, filho. Orgulhoso, o caminho dele é curto. A Bíblia fala do orgulhoso. Depois pesquisa na Bíblia sobre um cara chamado Uzias. Você vai ver o que Deus fez na vida desse cara. Quando você estudar a história de Uzias, você vai ver que é o mega empreendedor dos dias de hoje. O cara empreendeu em todas as áreas, todos os setores. No agro, no urbano, tecnologia, criou, inventou, fez coisas incríveis. A Bíblia diz que Deus o ajudou de sobremaneira, ele se elevou, ele cresceu, ele prosperou. Quando ele chega lá no topo, sabe o que a Bíblia diz? Seu coração se tornou orgulhoso e o orgulho provocou a sua queda. Aí uma lepra entrou nele, por causa do orgulho. Orgulho é lepra. Orgulho deixa a pessoa leprosa. Se liberta disso. Porque a graça é para os humildes. E nós precisamos ter a humildade, colocar Deus em tudo. Coloca Deus em tudo. Às vezes, posso falar uma coisa para você? Quando eu estou lá em cima, eu faço isso aqui todo dia. Prego 3, 4 vezes. Tem semana que mais. Mas todos os dias eu desço assim: tem misericórdia, Senhor. Me ajuda, desce comigo. Coloca palavras na minha boca. Dê a direção. Dê graça à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Eu não posso fazer isso sozinho. Não é porque eu estou acostumado a fazer. Dê graça, Senhor, vai comigo. Eu estou indo para o trabalho, mas se o Senhor não for comigo. Você pode fazer todos os dias. Mas não quer dizer que você, se você não tiver a graça do Senhor sobre a sua vida, não quer dizer que você vai ter sucesso. Quantas pessoas vocês encontraram que um dia falaram, eu sempre pergunto isso para as pessoas, às vezes o que eu mais atendo são pessoas que falavam assim: eu tinha, eu era, eu ocupei, eu fazia, nossa, nessa época eu ganhava tanto. Eu falo, mas por que parou de ganhar? E às vezes é tão interessante, você pergunta assim: ficou burro, perdeu a capacidade de trabalhar, perdeu a inteligência, o que aconteceu com você? Mas alguma coisa errada entrou, e aquilo que dava certo passou a dar errado. Porque nós não somos nada sem Deus.
Nós não podemos nada sem Deus. Se Deus não abrir as portas, meu filho. Então, Senhor, vá comigo. Senhor, eu estou indo hoje. Eu vou visitar clientes, Senhor, mas se o Senhor não me der graça, se o Senhor não me abençoar, nada vai dar certo. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. O diferencial na minha vida é o Senhor. Sabe qual é o diferencial? Lá do Jardim do Éden, era a presença de Deus todos os dias. Porque jardim por jardim é tudo igual. Olha aqui para mim. Sabe o que é o diferencial de muitas famílias? A presença de Deus lá, porque família é tudo igual. Sabe qual a diferença do seu negócio? É a presença de Deus lá dentro. Que negócio igual o seu tem um monte. Mas aonde tem graça, uma graça maior, isso nos alavanca, nos impulsiona. Tem promessas que você precisa lançar mão. Sabe esse está escrito aqui? O que é o está escrito que precisa acontecer na sua vida? Cabeça, não cauda? Por cima, não por baixo? Tem para emprestar e parar de tomar emprestado? Ontem apareceu um videozinho para mim de alguém que acha que está arrebentando. Todo mundo olha, o patrimônio avaliado em... A última vez que eu ouvi uma coisa, 2 bi. Ontem eu vi um vídeo dele falando assim: eu estou com um problema sério, minha empresa está passando por um problema seríssimo. Mas como assim está passando por um problema sério? Endividado. Uma marca que por onde a gente vai, todo shopping tem, todo aeroporto tem. Ele falou: eu estou passando por um problema gigantesco, eu estou num momento delicado. Então, todo mundo olha e acha que, meu Deus, explodiu, já foi, ninguém segura mais. Se não for agora a misericórdia de Deus, mais ou menos a gente vai implodir. Porque ele diz: eu estou endividado, a minha marca está endividada. Nós precisamos da graça de Deus. Qual é o diferencial? O que você faz, muita gente faz. O diferencial é a presença de Deus lá, a graça de Deus lá, que te impulsiona, que produz um resultado que não é comum a todos, que nos faz nos tornar como um Davi, que é aquele que todo mundo olha e fala assim: é esse que ninguém consegue vencer, é esse que se tornou imbatível, é esse que até no final da vida está ali olhando: tudo vem de ti, Senhor. Quem sou eu? Podia ter feito nada disso, Senhor. Tudo veio das tuas mãos. Coisa incrível, né? Feche os seus olhos, por gentileza. O que precisa acontecer na sua vida que é uma promessa? O que você acredita que está escrito? Está escrito e você precisa lançar a mão disso agora. Que você precisa declarar sobre a sua vida. Está escrito. Quem esteve conosco ontem viu o Senhor falando a Davi que o tornaria como os maiores da terra, os mais famosos da terra. Como os nomes mais famosos, o nome dele seria um dos nomes mais famosos na terra. Que é uma promessa. Está escrito. Está escrito que você será cabeça e não cauda. Estará por cima e não por baixo. Está escrito que Deus vai levantar e tornar forte, grande, o pequeno. Você é o pequeno, você é o improvável. Está escrito como é feliz,
Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está na hora de você ser feliz de verdade. Não parecer feliz, ser feliz. O texto diz: feliz comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Está na hora de você ser próspero de verdade e não parecer próspero. Não parecer próspero, é ser próspero de verdade. Está na hora. É uma promessa. É uma promessa. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz, como é feliz. Esse homem comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será uma bênção na sua casa, os seus filhos como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então diga a Deus: eu creio no que está escrito, Senhor. Eu vou viver o que está escrito, Senhor. O que está escrito vai acontecer na minha vida. Eu quero ser esse homem feliz, esse homem abençoado, esse homem próspero, essa mulher abençoada, essa mulher próspera, Senhor, porque eu creio no que está escrito. E se está escrito, vai se cumprir na minha vida. Se está escrito, vai acontecer na minha vida. Diga a Deus: essa oração é sua. Essa oração é sua. Você tem a oportunidade agora. Lança a mão dessa promessa e diga a Deus: Deus, eu acredito no que está escrito. Eu acredito. A diferença na minha vida é o Senhor. A diferença no meu negócio é o Senhor. A diferença na minha empresa é o Senhor. Deus, eu acredito, Senhor. Eu acredito, Deus. Diga a Deus: eu creio que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu creio que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Está escrito e eu sou essa pessoa. Eu acredito, Senhor. Diga a Deus: você vai comer do fruto que sai da sua boca. Qual vai ser a sua oração? Qual vai ser a sua oração? Fala. Faz orações poderosas. Faz orações, aprenda a fazer orações poderosas. Aprenda a declarar o que está escrito. E diga a Deus: eu acredito no que está escrito na tua palavra. Eu acredito nas tuas promessas. Eu acredito, meu Deus. E se está escrito, vai acontecer na minha vida. Se está escrito, meu Deus, Senhor, eu vou viver as tuas promessas. Eu creio, Senhor. Está escrito. Está escrito. O Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância. E você vai viver uma vida abundante. Está escrito que as feridas, os machucados que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Toma posse da paz. A paz que há muito tempo você não tem. Em nome do Senhor Jesus, da saúde física, mental, emocional. Diga: eu creio no que está escrito. E se está escrito, vai se cumprir na minha vida. Vai acontecer na minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Vai, Espírito Santo. Vai agindo. Senhor, entra nas empresas. Entra nos negócios. Entra, Senhor. Espírito Santo, entra nos corações. Entra nos corações. Vai sondando os corações. A tua palavra diz que da sinceridade o Senhor se agrada. Eu declaro promessa se cumprindo na vida desses homens. Eu declaro promessa se cumprindo. Se está escrito, Senhor, vai acontecer, meu Deus. Nós somos os pequenos, nós somos os improváveis. Ah, meu Deus, Senhor, nós queremos ser humilde que tem graça maior. Meu Pai, levanta o teu povo, Senhor. Levanta, meu Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. Levanta, pequenos. Levanta, meu Deus. Muitos jamais poderiam ter chegado aonde chegou, meu Pai, se não fosse a tua graça. Muitos de nós não poderíamos estar aqui se não fosse a tua graça. Aumenta a medida de graça, Senhor. Aumenta. Abençoe, Senhor. Abençoe. Dê sabedoria, dê visão. Amplie a capacidade. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza vem do Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Davi disse isso: tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. A honra vem do Senhor. A glória vem do Senhor. A força vem do Senhor. A capacidade vem do Senhor.
A inteligência vem do Senhor, a habilidade vem do Senhor, graça e favor vem do Senhor, a proteção vem do Senhor. Oh meu Deus, eu declaro, meu Deus, Senhor, nós reconhecemos, abençoa, meu Pai, abençoe cada pessoa que aqui está. Levanta os pequenos, meu Deus, levanta, meu Pai, levanta, se o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, levanta, meu Pai, os improváveis, levanta os pequenos, meu Deus. Como é feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem comerá do fruto do seu trabalho. Esse homem será feliz e próspero. Não, Senhor, nós não vamos fingir que somos felizes. Nós não vamos fingir que somos prósperos. O mundo já faz isso. A maior parte das pessoas fazem isso. Fingem. Não, nós seremos. Nós seremos. Porque está escrito. E nós tememos ao Senhor. Abençoe esses homens. Abençoe essas mulheres. Dê visão a eles. Amplie a visão. Espírito Santo, toma os corações. Gera corações humildes, dependentes do Senhor. Gera aqui corações 100% dependentes do Senhor. Que reconhece, Senhor, que ser um Senhor é mais um na multidão. Mas no Senhor, como o Senhor foi a diferença na vida de Davi, como o Senhor foi a diferença na vida de Salomão, como o Senhor foi a grande diferença na vida do rei Uzias, até o coração dele se tornar orgulhoso. O Senhor foi a diferença do jardim. A grande diferença era o Senhor lá. A grande diferença, Senhor, em nossa vida é o Senhor. Abençoe, Senhor. Eu declaro cada promessa se cumprindo na vida desses homens e dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, se está escrito que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu declaro: o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará paz, alegria, saúde, recurso, dinheiro, clientes, negócio, contratos. Se está escrito, Senhor, que o Senhor nos colocaria por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, que teríamos para emprestar, mas não tomaríamos emprestado, eu declaro acontecendo na vida do teu povo, Senhor. Se o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, eu declaro, Senhor, eu declaro: o Senhor é o Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, é o nosso general. Davi não perdia uma batalha, Senhor. E se o Senhor é o nosso general, como é que nós vamos perder? O Senhor nunca perdeu uma batalha. Vai à nossa frente, Senhor. Abençoe, Senhor. O Senhor é o Deus vitorioso, que chamou o seu povo para ser um povo vitorioso, para resplandecer a sua glória, a sua grandeza. Abençoe, Senhor. Abençoe a obra das mãos de cada um. Tudo que eles tocarem, tudo que eles fizerem, que eles sejam abençoados. Aonde eles pisarem, com a planta dos seus pés, Senhor, que ali haja uma conquista de território. Eu oro por eles. Eu declaro, Senhor, essas promessas se cumprindo na vida deles. Aumenta a capacidade, a habilidade, multiplica talento, Senhor. Amplia a sabedoria, a inteligência. Eu oro, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: o que está escrito vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida:
O que está escrito, as promessas que estão escritas vão se cumprir na sua vida. Você será cabeça e não cauda. Você estará por cima e não por cauda. Você terá para emprestar, mas não vai tomar emprestado. Eu declaro: o Senhor é o Senhor provedor, o Jeová Jiré. Ele vai prover na sua vida. Ele é o teu pastor. Não vai te faltar paz, alegria, saúde. Não vai te faltar capacidade, contrato, cliente, negociações. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro: em nome do Senhor Jesus, você, a sua casa será abençoada. Seus filhos serão abençoados. Em nome do Senhor Jesus, a sua descendência será abençoada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a partir da tua geração, uma geração de abençoados, uma geração de felizes, uma geração de bem-aventurados, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você seja bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito na cidade, bendito no campo, bendito onde você pisar com a planta dos seus pés, que você seja abençoado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o não é comum vai se tornar comum na sua vida, o que não é normal vai se tornar normal. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e próspero, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, uma graça maior sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu declaro um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês melhor do que o outro na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E um 2026 extraordinário, de glória, de grandeza, de poder sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu concordo com esta oração. Diga: eu creio nela. Diga: eu tomo posse de cada palavra, de cada promessa. Diga: e se está escrito, vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Amém?